CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Estudaremos hoje o Livro dos Médiuns. Vamos ler o Evangelho e em seguida fazer a prece para iniciar o nosso estudo. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servidor que conheceu a vontade do seu amo e que, apesar disso, não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Mas aquele que, não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àquele a quem muito foi confiado. A nossa responsabilidade, né? Conhecimento que a gente tem, muito será cobrado e pedido. Por isso estamos aqui, Senhor, te buscando para angariar forças morais para resistir ao mal que constantemente nos cercam. Pedir forças, ânimo, coragem para trabalhar com denodo, com ardor, com amor. Envolva-nos, Senhor, nesta manhã de aprendizado, permitindo que possamos evocar o nosso querido irmão Allan Kardec, Leon Denis, para nos inspirar, o nosso altivo e a direção espiritual da nossa casa. Em nome desses espíritos, irmãos e amigos, em nome das nossas queridas irmãs, da Lourdinha, em nome do nosso patrono, o Ernesto Bozano, em nome do amor, do nosso amor. Em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciados os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Item 190 do Livro dos Médiuns. Nós vimos os médiuns nesse capítulo, os médiuns e de médiuns especiais, do capítulo 16, nós vimos as aptidões especiais dos médiuns. E agora vamos entrar no quadro sinótico já, né? Nós vimos já o médium curador? É o item 190 que vai começar. O item 190, né? Mas eu vou voltar um item aqui. Não, tudo bem, vai falar mais na frente sobre ele. Médiuns especiais para efeitos intelectuais. Aptidões diversas. Médiuns especiais para efeitos intelectuais. Aptidões diversas. Então vamos nos situar. Há duas espécies de médiuns. De manifestação dos espíritos, há duas maneiras deles se manifestar. As manifestações de efeito físico, de efeitos físicos, e a manifestação de efeitos intelectuais. E, muitas vezes, une as duas, físico com intelectual. A mesa que dava a resposta, o copo que mexe, manifestação física, com efeito intelectual, não é? Nós vimos as manifestações de efeitos físicos, como a tipologia,
movimento de objetos, o translado de objetos. Classificamos também como médiuns curadores nessa categoria de médiuns de efeitos físicos, até porque a cura, o fluido curador é do médium, mas quando ele evoca o espírito potencializa, direciona. Nós vimos na semana passada. Vimos os médiuns, vimos que os médiuns sensitivos, a sensibilidade precede toda e qualquer mediunidade. Dos médiuns sensitivos ou tem um outro nome aqui, o médium sensitivo. Mas o médium sensitivo, na verdade, é uma generalidade de todas as mediunidades. Todo médium tem que ter essa sensibilidade. E o que é essa sensibilidade? A percepção do espírito que está ao lado dele, a percepção fluídica, ele desenvolvendo a sua percepção, a sua sensibilidade, ele vai identificar o espírito pela sua vibração, pelo seu fluido. Aí entramos então no item 190, nos médios especiais para efeitos intelectuais, porque até então estávamos vendo para os efeitos físicos. Aptidões diversas. Médium auditivo, os que ouvem os espíritos, bastante comum. Há muito deles que imaginam ouvir o que está apenas na sua imaginação. Então, médium auditivo, médium que escuta. Ele escuta dentro da cabeça dele. Ele escuta, às vezes, a voz exterior. Muitos, o médico, se ele for o médico vai dizer que ele é esquizofrênico. Né? Tem pessoas doentes? Tem. Mas tem aqueles que escutam os espíritos, as orientações dos espíritos? Tem. Tem, sempre tem. A gente tem que discernir, analisar cada caso. Médium falante, os que falam sobre a influência dos espíritos. Bastante comuns. Item 166, que a gente estudou. Médium falante não é médium psicofônico, tá? É diferente. O psicofônico, ele é raro. A psicofonia é rara. Então, médios falantes, a gente viu aqui no 166, vamos voltar lá, a gente não tem pressa. Médium falante, o médium auditivo que só transmitem o que ouvem. Não são propriamente falando, estou lendo o 166. Médiuns auditivos que só transmitem o que ouvem, não são propriamente falando médios falantes. Você está vendo a diferença do auditivo para o falante? Eu estou sendo um médium falante aqui. O palestrante é médium falante. Fala, pode. É bom no microfone, porque as pessoas em casa escutam. A diferença, pode falar da psicofonia, né, do médico psicofônico para o médico falante, que o psicofônico ele consegue colocar o tom de voz do espírito que ele está fazendo a comunicação. Pode ser uma diferença? Pode ser também, mas o mais correto é dizer que ele utiliza a garganta do médium. E alguns aparelhos são desenvolvidos para usar até a garganta do médium. Pode ficar com o microfone na mão aí. Como são usados também luvas para aquele médium que está sempre na cura. Então são usados aparelhos. O médium psicofônico, ele não lembra do que ele fala. Ele não lembra. Por isso que não é comum. E há uma diferença, tá, do falante, que é intuído, é inspirado, os espíritos vão usando, do que é o médium psicofônico ou o auditivo.
Estes últimos, com muita frequência, nada ouvem. O médium falante, certo? Ó, os médios, 166, os médios auditivos, que só transmitem o que ouvem, não são propriamente falando médios falantes. Estes últimos, com muita frequência, nada ouvem. Neles, o espírito age sobre os órgãos da palavra, como age sobre a mão dos médios escreventes. Querendo comunicar-se, o espírito serve-se do órgão que ele encontra mais flexível no médium. A um ele toma emprestado a mão, a outra a palavra, a um terceiro o ouvido. O médium falante exprime-se geralmente sem ter a consciência do que diz. Muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até ao alcance da sua inteligência, Embora esteja perfeitamente desperto e em estado normal, ele raramente conserva a lembrança do que ele diz. Em resumo, nele a palavra é um instrumento de que o espírito se serve e com a qual uma pessoa estranha pode comunicar-se, como ele pode fazê-lo por intermédio do médium auditivo. A passividade do médium falante nem sempre é tão completa. Há algumas que têm a intuição do que dizem, no próprio momento em que pronunciam as palavras. Retornaremos a essa variedade de médios quando tratarmos dos médios intuitivos. Então, muitas vezes se confunde o intuitivo com o falante. Então, vamos retificar aqui o que eu disse, tá? Vamos retificar. Eu estou acordando ainda. Os médios auditivos, o médio que transmite o que ouve. O falante, que ele está se referindo aqui, pelo que nós lemos, é o psicofônico. É a mesma coisa, ele toma a garganta do médium. Agora, aqui na frente, quando nós chegamos aqui na 190, ele falou do médium falante, que falam sob a influência dos espíritos, bastante comuns. Depois a gente vai ver isso lá na frente. Deixa eu ver se eu acho já aqui. No intuitivo. Esse médium falante, que é bastante comum, é o que ele se referiu no último parágrafo ali, que ia tratar mais à frente. Quando ele fala sobre a influência dos espíritos, e é uma variação da intuição. Por isso que eu disse, eu estou aqui como médium falante. O problema é que são o mesmo nome para definir coisas diferentes. O médium falante é uma variedade do médium intuitivo. Esse falante que, vamos lá de novo na 166, olha aqui que ele diz na 166, no último parágrafo. A passividade do médium falante nem sempre é tão completa. Há alguns que têm a intuição do que dizem. Olha aí, já está falando diferente do parágrafo anterior. Ele fala sobre a intuição. Alguns têm intuição do que dizem, no próprio momento em que pronunciam as palavras. Retornaremos a esta variedade de médium quando tratarmos dos médios intuitivos. Vocês estão vendo a nuance? Esse, o psicofônico, que pega a garganta e que fala, ele não é tão comum assim. Agora, esse falante, que está aqui no item número 2, que fala sobre a influência do espírito, são bastante comuns. É essa variedade da intuição, que ele está chamando aqui de médium falante também. Entendeu a diferença? Tem uma diferença. Às vezes, o que acontece? A gente fala uma coisa, muitas vezes, até digo isso para vocês, eu estou falando, eu aprendo na hora que eu estou falando. Semana passada, terça-feira, a gente estava estudando o Evangelho, aí veio os trabalhadores da vinha. Foi o trabalhador da vinha, aí chamou o último, o primeiro,
Não foi o trabalhador da vinha? Não, não foi. Na retrasada. Que estava na parábola não era o trabalhador da vinha, não. Estava na parábola a lei do trabalho. E eu nunca tinha visto aquilo. E nem ninguém que estava ali à mesa tinha ainda analisado a parábola com o cunho da lei de trabalho. Não foi o trabalhador da vinha, não. O trabalhador da vinha está bem explícito a lei do trabalho. Então, você aprende na hora. Pode-se dizer que naquele momento o médium foi um médium falante, porque ele aprendeu na hora que ele falou. Então, muitas vezes, eu estou lendo um texto aqui e vem uma interpretação que eu não tinha. A gente está pedindo a inspiração dos espíritos, a proteção do espírito, a ajuda para a gente entender. Pediu a Allan Kardec, pediu a todos os santos, né? A Leon Denis, a Allan Kardec, ao Altivo, aos guias da casa. Então eles te intuem, eles te inspiram. Aí você, na hora, você vê aquilo que você não tinha visto ainda. Esse é o médium falante. Tá? Então, vamos lá. Continuar. Médium vidente. Ainda é a parte intelectual. Os que veem os espíritos no estado de vigília. A visão acidental e fortuita de um espírito, numa circunstância particular, é bastante frequente. Porém, a visão habitual ou facultativa dos espíritos, sem distinção, é excepcional. Então, entenderam o que leram? Então, o vidente vê o espírito no estado de vigília. A visão acidental e fortuita de um espírito numa circunstância particular é bastante frequente. Porém, a visão habitual ou facultativa dos espíritos, sem distinção, é excepcional. Como é o Divaldo, vê o tempo inteiro. Não é uma coisa comum, como é o Chico. Agora vê assim, ó, viu o espírito ali, o espírito estou vendo essa tal situação, ela é mais comum. Agora ver o tempo inteiro é incomum. É uma aptidão a qual se opõe o estado atual dos órgãos visuais. É por isso que é útil nem sempre acreditar na palavra daqueles que dizem ver os espíritos. Ah, eu estou vendo um espírito, nem sempre é útil. Aquele que diz o tempo inteiro que está vendo, não é comum. Não é comum. Bom dia. Agora, há uma diferença entre a vidência e a clarividência. Há uma diferença. Quem fala isso é Leon Denis, lá no livro No Invisível. Qual a diferença de um para outro? A vidência é mediúnica, a clarividência é anímica. O anímico é da alma. A alma que vê. Ela é anímica, é do próprio médium, como é o sonambulismo natural. O sonambulismo não é mediúnico, é anímico. Ele pode ser mediúnico. A clarividência não é mediúnica, é anímica. Quando é uma e quando é outra, a gente não sabe, nem o próprio médium sabe. Porque quando o espírito quer mostrar-se, a gente viu lá atrás esse item. O espírito, ele, deixa eu ver se está anotado aqui. Não. Ele aciona o médium para que ele seja visto. Isso é mediúnico. Mas se o médium tem a clarividência, ele vê naturalmente, sem o auxílio do espírito. Há uma diferença. Entenderam? Creio que o clarividente é que vê com bastante com bastante frequência. Vê quase que o tempo todo. É o clarividente. Entenderam a diferença? E o que é dupla vista? O médium está aqui, está vendo o que está acontecendo longe daqui.
Aqui ele está vendo um fato que está acontecendo lá no Haiti, por exemplo. Como uma vez a gente foi consultar o médium, lá na casa que trabalhávamos, porque tinha uma pessoa muito aflita, né, a esposa de um militar que estava sumido num terremoto lá no Haiti. Estavam procurando já há dias e ela estava muito aflita. O médium não falou para ela, falou comigo depois que ela foi embora. Pediu para orar, para rezar, para confiar em Deus, essas coisas. E conversando comigo, ele disse assim, ele está preso, ele está agonizando. Ele está agonizando, está quase morrendo. Ele está embaixo de uma pedra, não vou encontrá-lo. Daqui para de manhã ele desencarna. Isso era à noite. Quer dizer, daqui ele viu o espírito lá, o marido da moça, soterrado, agonizando. Isso é o quê? A dupla vista. Entenderam a diferença? A vidência eu estou vendo aqui, do meu lado. Estou vendo aí um espírito do lado da Andressa. Aí descrevo o espírito para a Andressa. Isso é a vidência aqui. Em estado de vigília. A gente acordado. Estou vendo um espírito do lado da Andressa. Pode ser clarividência. Agora, como é que eu sei que é vidência ou clarividência? Eu não sei. Mas acontece das duas formas. Entenderam? Aí eu vou e descrevo o espírito que está do lado dela. O espírito que está do lado dela quer que eu o veja para falar com ela, é evidência. Então ele vai, é uma combinação fluídica. Aqui atrás a gente viu isso. Quer ver? Isso muita gente não sabe. Na 167, vamos na 167. 167, para a gente recordar. Recordar é viver, né? Acharam aí o 167? Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Se é médium, tem que ter a intervenção dos espíritos. Há aqueles que gozam desta faculdade no estado normal, quando estão perfeitamente acordados e conservam a lembrança exata do que viram. Outros só possuem no estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Esta faculdade raramente é permanente. Olha, de novo, raramente é permanente. Quase sempre ela é o efeito de uma crise momentânea e passageira. O que é a crise? Quem fala bem de crise é Leon Denis. A crise é quando você entra antes de você ter o exercício da mediunidade, você tem que entrar em transe. Transe e crise é a mesma coisa. Então, Kardec está falando crise. Leon Denis fala no transe. E o que é a crise ou o transe? É o afastamento do perispírito do corpo físico. Toda a faculdade mediúnica, o médium tem que entrar em transe. Como é que ele entra em transe ou em crise? Lá no terreiro de Umbanda. Dá através da música, não é? Tem lá os atabaques, e eles têm a maneira deles cultivar a crença deles, com a dança, com a música, ele entra em transe e acontece a mediunidade. Porque o perispírito precisa se afastar do corpo físico, para o espírito dar a comunicação. Como que a gente entra em transe aqui? Orando, se concentrando. Tem lugar que toma um chá, uma erva qualquer, um chá qualquer, um alucinógeno qualquer. Você vê até nas igrejas, aquele povo começa a cantar, entra no estado de crise e começam a fazer revelações, não é? Através da música. Enfim, isso que é a crise. Aí ele está dizendo aqui, é o efeito de uma crise momentânea e passageira,
quer dizer, o perispírito se afasta momentaneamente do corpo físico. Pode-se classificar na categoria dos médiuns videntes todas as pessoas dotadas de segunda vista. Segunda vista ou dupla vista é a mesma coisa. Então, a dupla vista a gente pode classificar como médium vidente. A possibilidade de ver os espíritos em sonho resulta incontestavelmente de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, médiuns videntes. Explicamos este fenômeno no capítulo 6 das manifestações visuais. Então a gente tem um sonho, o êxtase, a dupla vista, a catalepsia, a letargia, isso aí na parte que se refere à emancipação da alma. É quando você está dormindo, né? O sonho é quando você está dormindo. Tem o sonambulismo. O médium vidente acredita ver através dos olhos, como os que possuem a dupla vista. Mas na realidade é a alma quem vê, e esta é a razão pela qual eles veem tanto com os olhos fechados quanto com os olhos abertos, donde se conclui que um cego pode ver espíritos, como aquele que possui a vista intacta. Sobre este último ponto, caberia fazer um estudo interessante. Este seria o de saber se esta faculdade é mais frequente nos cegos. Espíritos que tinham sido cegos na Terra nos disseram que, enquanto vivos, eles tinham, através da alma, a percepção de certos objetos e que eles não se encontravam mergulhados na negra escuridão. Aí ela vai continuar falando aqui na 168, 169, 170, eu não sei que ponto que está, o que eu queria achar, que o médium, que o espírito aciona o médium para ver. Deixa eu ver se eu passo o olho, aqui a vista rápida, ver se eu acho. Na 168 ele está falando exatamente o que falou lá atrás, ó. Distinguir as aparições acidentais e espontâneas das faculdades propriamente dita de ver os espíritos. Mas enfim, vocês leiam novamente que vocês vão encontrar. Aqui nesse item 17, 166, 167, 168, 169, 170 até 171, ele vai falar da vidência, com bastante detalhes. Tá? Nós estudamos isso aí há umas 3 aulas atrás. Então vamos voltar aqui para o nosso ponto. Ficou alguma dúvida? Que seja o médio vidente, o que é a dupla vista, o que é a clarividência, que vocês já escutaram esses 3 termos, né? Ouvem bem. Então, médiuns inspirados, lá na frente ele vai falar de novo, quando falar no médiuns escreventes, da inspiração. E a gente vai entender muito bem. Aqueles a quem pensamentos são sugeridos pelos espíritos. Na maioria das vezes, a sua revelia, quer para os atos comuns da vida, quer para os grandes trabalhos da inteligência. Esse é o médium inspirado, é pensamento a pensamento. Vamos ver lá no 182. É bom que a gente vai guardando bastante. 182. É na página seguinte. Ué, não. Cadê item 182? Na página anterior. Páginas anteriores. Médium inspirado. Não faz mal a gente voltar não, porque a gente vai fixando os conceitos. Por isso que Kardec diz que todos nós somos mais ou menos médiuns.
É raro, muito raro não ter mediunidade nenhuma. Porque a mediunidade é algo natural, por causa da inspiração, da intuição. Tem uma diferença, a intuição da inspiração. A intuição, ela é muito mais sutil. A inspiração, você presta atenção, você sabe que não é teu, é do Espírito. O princípio é o mesmo, um é mais patente um pouco, né? Está sempre a nível aqui de pensamento. O outro é mais sutil ainda. Você fica mais livre ainda para agir ou não agir, né? Vem na sua cabeça o pensamento do Espírito. Então vamos ver aqui a inspiração. Ó. Qualquer pessoa, quer no estado normal, quer no estado de êxtase. O que é o êxtase? É uma emancipação da alma. Aquela que o espírito sai do médium e vai visitar outros mundos, superiores ou inferiores. Ele pode ir a mundos inferiores. João escreveu o Apocalipse no estado de êxtase. Tá? Então vamos lá. Qualquer pessoa que quer no estado normal, quer no estado de êxtase, receba pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser classificado na categoria dos médiuns inspirados. É como se vê uma variedade da mediunidade intuitiva. Ó, o princípio é o mesmo. É uma variedade da intuição. É como se vê uma variedade da mediunidade intuitiva, com esta diferença de que a intervenção de um poder oculto aí é muito menos sensível, pois no inspirado é ainda mais difícil distinguir o pensamento próprio daquele que lhe é sugerido. O que caracteriza este último é principalmente a espontaneidade. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Mas ela procede muito mais daqueles que nos querem o bem e cujos conselhos muitas vezes cometemos o erro de não seguir. Ela se aplica a todas as circunstâncias da vida, nas resoluções que devemos tomar. Sobre este aspecto, pode dizer que todos são médiuns. Entenderam? Aí vocês leiam todo o item 182 depois para relembrar o que a gente destrinchou aqui na aula passada ou na aula retrasada. Alguma dúvida? Ou que seja inspiração? Não? Então vamos lá, dona Tânia, o que é o médium inspirado? O que é inspiração? Vocês falaram que não tem dúvida. Inspirado, o que é inspiração? Pronto. O que é inspiração? Você aí, Tânia aí. Rita. O que é inspiração? O que é inspiração? O que é inspiração? Quando sugere uma ideia. Se salvou aqui, eu ia você também. Poxa, eu falei aqui a beça, eu li, você estava com a cabeça onde? Você está voando. E eu disse que todos os espíritos disseram que todos são médios por causa da inspiração. A inspiração não é respirar. Isso é inspiração. Vou inspirar o ar. Não é isso. O médium inspirado é o médium que percebe a ideia de um espírito. O espírito chega junto dele e passa o pensamento dele para o médium. O médium capta o pensamento do espírito. Influenciam os espíritos em nossas vidas? Pergunta
459 do Livro dos Espíritos, ou 458, uma dessas aí, acho que é 459. Influenciam os espíritos em nossas vidas? Muito mais do que imaginais, respondem os espíritos. Frequentemente são eles que vos dirigem. Frequentemente, é a tradução do CELD. É mais correta do que a da FEB, que diz assim: de ordinário são eles que vos dirigem. De ordinário dá uma ideia que são sempre eles. Frequentemente não é sempre. Por quê? Porque você pensa. Então, influenciam os espíritos em nossa vida? Muito mais do que imaginais. Frequentemente são eles que vos dirigem. Como que eles nos dirigem? Através da inspiração. Eles nos inspiram, eles nos ajudam com o pensamento deles. Faz isso, vai por aqui, não faz isso. Inspiração. Entendeu o que é inspiração? Entendeu, Tânia? Então me explica, o que é o médium inspirado? O que é inspiração? Rita, o que é inspiração? É o pensamento do Espírito influenciando a nossa mente. É o pensamento do Espírito influenciando a nossa mente. Rita, o que é inspiração? É o pensamento do Espírito influenciando o nosso pensamento. Entendeu? O que é inspiração, Tânia? É o Espírito influenciando o nosso pensamento. Tudo bem, é isso aí. Por isso todos nós somos médiuns, porque todos nós somos inspirados. Ficou bem claro? É. Por isso que a gente tem que orar. Jesus, me ajuda, me proteja, permita que os bons espíritos estejam comigo, meu anjo da guarda, meu amigo altivo, que aí a gente faz a prece para que a gente quiser. Para que esses espíritos bondosos nos inspirem, porque o mal também inspire. O espírito mal vai te inspirar também. Entendeu? Por isso devemos rezar, orar constantemente para sermos inspirados pelos bons espíritos. Vamos para a próxima. O que é o médium vidente, Tânia? É. Acabei de ler. O que é o médium vidente? Rita. Eu falei da clarividência, eu falei da dupla vista, não estou complicando, eu só quero vidente. O médium que vê. O que é o médium vidente? É o médium que vê o quê? O que ele vê? Ele vê os espíritos. O médium vidente é o médium que vê o espírito. O médium audiente é o que escuta o quê? Os espíritos. Muito bem. O médium audiente, o médium que escuta os espíritos. O médium vidente, o médium que vê os espíritos. O médium intuitivo é aquele que... Intuição, vem da onde? O que é o médium intuitivo? O médium que o espírito influencia no pensamento dele. É no pensamento, a intuição é no pensamento. Médium falante é aquele que fala. Fala quem que fala através do médium? O espírito. Graças a Deus. Não adianta vocês sentarem aí, ficar com o pensamento voando. Senão vocês acham chato.
Aí vocês levantam daí e vão embora, não sabe de nada. A outra aula que vem todo mundo, ó, para eu explicar o céu e o inferno. Entenderam então do que nós estamos falando? Estamos falando do mundo espiritual que influencia na nossa vida. Aí o espírito está aqui, a Lurdinha está aqui do meu lado. Ela quer falar com vocês, ela quer dar um recado para vocês. Ela vai utilizar uma faculdade que eu possua. Ela pode usar a minha garganta, a minha vista, me mostrando alguma coisa para eu falar. Ela pode falar no meu ouvido. Ela pode pegar minha mão e escrever. Então, várias a faculdade. Então, a faculdade que o médium tem, o espírito vai utilizar. Por que ele é médium? O que é o médium? Eu estou falando de médium. O que é o médium, Tânia? É. O que é o médium, Rita? Vou quebrar minha cabeça aqui. O que é o médium, Úrsula? Isso. Vamos dizer, o médium é um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. Ele é um intermediário. Se eu pedir assim, Andressa, pede a Dilane para vir aqui, a Andressa está sendo intermediária entre eu e a Dilane, certo? Andressa, chama a Dilane, por favor. A Andressa está levando o recado para a Dilane. Adilane, seu Newton está te chamando, certo? Ela é intermediária. O espírito está aqui, eu escuto o espírito. Aí ele vai me utilizar como intermediário. Avisa para elas que elas têm que estudar mais. Ó, vocês têm que estudar mais. O espírito falou comigo, eu transmiti o recado. Entendeu? Então, eu estou sendo o quê? O intermediário entre esse espírito, entre o espírito e vocês. O médium é o intermediário. Você quer falar com um parente que está lá nos Estados Unidos. Você tem parente nos Estados Unidos, Tânia? Não tem. Você tem parente em Santa Cruz? Você tem parente lá em Cidade de Deus? Onde é que você tem parente, Tânia? Tem que ter parente em algum lugar. Tem Bom Sucesso, pronto. Ó, fui caindo o padrão, Estados Unidos, vem cá. Você tem um parente em Bom Sucesso. Quem que mora em Bom Sucesso? Meu filho. Teu filho mora em Bom Sucesso. Você quer falar com seu filho agora. Mas o telefone está quebrado. Não dá para fazer o WhatsApp. Não dá para falar o WhatsApp, pelo WhatsApp. Você tem um WhatsApp, você tem um telefone, mas você não consegue falar com seu filho, é urgente. Então você não tem telefone, não tem um WhatsApp. Que outros meios você pode fazer para falar com ele? O número do telefone também não funciona. Você pode ir no correio e passar um telegrama? Pode. Pode ir no correio e passar um telegrama. Pode. Você pode pedir alguém para ir lá chamá-lo? Não. Eu mesmo vou no correio e coloco. Tudo bem, não, mas você pode pedir um vizinho para chamar? Pode. Então você tem meios de falar com o seu filho através do WhatsApp, através do número discando o telefone, ou no WhatsApp escrevendo uma mensagem ou gravando uma mensagem. Você pode ir no correio e passar um telegrama. Você pode pedir um vizinho para lá chamá-lo, passar o recado para ele. Você mesmo pode ir lá e chamá-lo. Você tem várias maneiras de falar com ele. O espírito quer falar com vocês. Tem um espírito aqui que quer falar com vocês. Ele vai ver a maneira que tem para falar. Como que ele vai falar? Ele vai usar a faculdade que eu tenho. Se eu escuto, ele vai falar no meu ouvido. Se eu escrevo, ele vai usar a minha mão para escrever. Se eu
falo, vai usar minha garganta para falar. Então ele vai usar a faculdade que o médium tem para dar o recado dele. Entendeu? E o médium, então, é o intermediário entre o espírito e aqueles que vão receber a orientação. Ficou bem claro agora o que é médium? Tá bom, não vou fazer pergunta não, senão vou tirar a camisa aqui. Vamos lá. Médium. Onde que a gente está? Onde que nós estamos? Item 190, não é? É 191. Onde é que a gente está? 190. Já vimos o médium, médios especiais, médium auditivo, médium falante, médium vidente, médium inspirado, médium de pressentimento. Pessoas que em certas circunstâncias têm uma vaga intuição das coisas comuns que ocorrerão no futuro. Estou com um pressentimento que vai acontecer alguma coisa com fulano. Vocês já tiveram esse pressentimento? Então, médium de pressentimento. O espírito te mostrou alguma coisa. É uma variedade da mediunidade intuitiva. Médium de pressentimento. É o que pressente algo que está para acontecer. Entenderam? Ficou bem claro o médium de pressentimento? Muito bem. Quando você tem um pressentimento, e o pressentimento é certo, acaba acontecendo. Tá? Médiuns profético. Variedade do médium inspirado ou de pressentimento. Eles recebem com a permissão de Deus e com mais precisão que os médiuns de pressentimento a revelação das coisas futuras de interesse geral. Estão encarregados de levar ao conhecimento dos homens para a instrução desses. Então os médiuns proféticos é uma variedade do médium de pressentimento e do médium intuitivo. Só que ele vê as coisas com mais precisão. O que vai acontecer com precisão. E ele então ensina as pessoas. Tá? Olha, é raro a gente não ter nenhuma dessas faculdades. Alguém tem alguma delas. A inspiração é muito comum. Então os espíritos se influenciam. É importante a gente saber disso. Ontem chegou uma moça aqui com a mãe que vê espírito, escuta espírito na cabeça. Só que estava lá no interior do Ceará, com medo de falar isso, nunca falou. Já está com 25 anos, a outra já está uma senhora. Eu não sabia o que era isso. Veio ontem aqui buscar ajuda. Mas já as coisas para a senhora mais complicadas, né? Levou a vida inteira ouvindo espíritos e não tomou uma providência, não quis trabalhar, não procurou saber o que é. Acaba ficando enlouquecido. Fica enlouquecido. Porque os espíritos influenciam na nossa vida, em nossas vidas. Tá? Depois vai vir um médium profético, nós já vimos. Existem verdadeiros profetas, existem ainda mais os falsos que tomam devaneios. Vamos fazer o seguinte, não vai dar para a gente terminar a aula, a gente vai parar por aqui. Semana que vem a gente continua no médium profético. Tá? Tá bom? Já deu 1 hora já. Dá 1 hora com a prece. A gente tem que dar um intervalo para começar a aula do céu e inferno. Entendeu, Úrsula? Alguma pergunta? Alguma colocação? Vocês entenderam? Entendeu, Rita? Alguma pergunta? Entendeu, Tânia? Entendeu, ou Heloísa? Heloísa não, Luciana. Entendeu? Então, tudo bem. Então, devagarinho, a gente vai aprendendo aqui a lidar com o mundo espiritual. A gente sabendo dessas coisas, a gente lida melhor com a vida. Quando ele fala de encarregamento, você tem um encarregamento de levar o conhecimento dos homens. Como assim? Ué, como assim? O livro dos Espíritos como é que veio? Não foi ensinamento que veio?
O que ele está passando aqui não foi ensinamento que os Espíritos trouxeram? Então, Jesus, terminamos os nossos estudos. Agradecemos aos nossos guias, aos nossos benfeitores espirituais. Agradecemos ao altivo a direção espiritual da nossa casa. Agradecemos a você, Lourdinha, pelo teu amor, pelo teu carinho. Que seja em nome da direção espiritual do SEAP, em nome do altivo, em nome do Ernesto Bozano, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec. Sempre, Jesus, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrados os estudos em torno do Livro dos Médiuns da manhã de hoje. Que assim seja.